Então, glorificando a Deus, vamos pensar no trabalho, né? Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Vamos pensar um pouco aqui no que os teólogos vão chamar de um mandato cultural. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28. Amém? Então diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, porque sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, os teólogos, pensando também mais nos teólogos talvez da Reforma Protestante, eles olham para essas ordens de que o homem deve dominar e entendem que é uma ordem ou um mandato cultural que o cristão deve obedecer. E aí você só tem que tomar cuidado para que você não seja alguém fascinado pelo poder. Porque eu tenho que dominar, e aí junto com o poder sempre vem fama e dinheiro. E às vezes nós somos fascinados por isso e vestimos isso com a roupagem espiritual, dizendo que estamos obedecendo ao mandato cultural, quando você faz isso não porque é uma ordem de Deus, não porque você entende que você deve ser o melhor dentro das condições que Deus lhe deu naquilo que você faz. Mas o que você está buscando de fato é riqueza, poder e fama. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Você vai então viver isso por causa da ordem de Deus, de ser alguém que vai ampliar o seu campo de influência. Era essa a ideia também dos reformadores. Na medida em que você lidera, em que você cresce profissionalmente, em que você domina, você aumenta ou amplia o seu campo de influência, e aí você então pode abençoar mais pessoas. Vamos olhar para isso, pensando nessa ordem, para o exemplo de José. Então abre aí comigo em Gênesis 45, vai passar aí algumas folhas, você está em Gênesis 45. Então, Gênesis 45, ele já vai narrar o reencontro de José com seus irmãos que o tinham vendido, certo? Pensando ainda nos reformadores, antes da gente entrar aqui no exemplo de José, dentro desse assunto do mandato cultural, os reformadores, eles acreditavam também que todo ser humano ele é vocacionado para uma profissão. Então, a igreja, antes disso, ela pensava muito que vocação só era, ali na Idade Média, só era quem era vocacionado ao ministério. As outras pessoas não foram vocacionadas por Deus para ser um engenheiro, um professor, coisa do tipo. E aí eles passam a entender, Lutero defende muito isso, de que do jeito que alguém é vocacionado para ser pastor, alguém também é vocacionado para ser um pedreiro. E o pedreiro, ele vai glorificar mais a Deus sendo um pedreiro do que sendo um pastor. Assim como um pastor vai glorificar mais a Deus sendo um pastor em vez de um pedreiro. Ambos foram vocacionados por Deus. E ambos vão glorificar a Deus naquilo que foram vocacionados. Então, pensando na vida de José, é nítido que ele tinha uma vocação. Eu gosto de dizer que está na veia, né? Está no sangue dele.
Qual era a vocação de José? Alguém quer arriscar? Hã? Alguns os vocacionados já sabem, né? Um administrador, tá claro. Ele começa isso aonde? Trazendo notícias dos seus irmãos, fofocando, para o seu pai. Então os irmãos meio que aprontavam e José ajudava o seu pai nessa administração. Inclusive a roupa que ele ganha, né, uma túnica talar de mangas, era essa a ideia, era isso que essa roupa comunicava. Você vai ser um príncipe, você não vai trabalhar com os seus irmãos, você vai liderar. Isso gerou muita inveja e revolta nos irmãos, que fizeram o que com ele? Venderam ele como escravo. E aí, lembra que está no sangue? Quando ele chega lá como escravo, como é que fica a situação dele? Ele é um escravo agora. Antes ele meio que, digamos, liderava ali os irmãos. Agora ele lidera o quê? Os escravos. Ele não é um administrador? Ele é um administrador. Então ele vai administrar os escravos. E aí ele é tão bom no que faz, que ele tanto administra o campo, como ele administra o lar de Potifar. E o texto diz que Deus está abençoando a casa de Potifar por amor a José. Então você vai perceber nitidamente que José não é alguém amargurado no seu trabalho, por causa das condições de trabalho que ele tem agora. Então ele tinha uma promessa de ser um príncipe, dentro da sua família ali, do núcleo familiar. Você vai liderar aqui. Para ele era algo grande. Só que agora ele é vendido por seus irmãos, por seus liderados, digamos, no futuro. Ele é vendido por eles e ele agora é um escravo. Enquanto escravo, ele é o melhor escravo e ele administra os escravos. Às vezes nós queremos alcançar uma posição, angariar uma posição, e aí, nesse processo, nesse caminho até chegar lá, a gente fica só sonhando em chegar lá, fica revoltado por estar aqui, e faz de mau gosto enquanto está aqui. Eu sempre digo para os jovens, né? Pastor, essa não é a minha vocação, esse meu amigo foi o que Deus lhe deu para o momento. Então, faça o seu melhor dentro das suas condições, trabalhe com vontade, como para Deus. E aí às vezes você fica, né, só reclamando. E aí você vai ter, no meio pensando aí no mundo do trabalho, você vai ter muito mau testemunho dos cristãos. Não é? Eu já vi cristãos e empresários me dizerem, eu não contrato mais cristão. Triste, né? Por quê? E às vezes são coisas bobas, a pessoa está lá infeliz, não é a vocação dela, muitas vezes, de fato, ela está lá infeliz. E o conselho que eu sempre dou, Deus lhe deu isso aqui, pastor, mas não é a minha vocação, não está na veia, não está no sangue. Então o que você faz? Você dá o seu melhor aqui e começa a se preparar para viver a sua vocação. Mas por enquanto, o que você tem aqui. E às vezes, porque você está amargurado aqui, talvez ali naquele ambiente vai surgir uma oportunidade de vivenciar a sua vocação. Então se você entra numa empresa, sei lá, como um vendedor, e você tem a vocação de um administrador, mas se você é um vendedor desleixado, chega atrasado, está amargurado, só reclama, dificilmente você vai sair de vendedor para um administrador nessa empresa. Vocês concordam comigo? Se eu tiver uma empresa e tem um vendedor que o cara... eu não vou colocar ele como administrador. Está entendendo? Então, José, ele tinha isso. Então ele chega... Aí vocês vão lembrar que ele é caluniado pela mulher de Potifar. E ele agora se torna um prisioneiro. Outro ambiente. E lá na prisão, então, ele foi vendido pelos irmãos, pensando numa dor psicológica que José tinha. Ficou longe da família e todo mundo. Ele tinha tudo para trabalhar amargurado, não é? Tinha tudo para dar errado. Chegar lá chutando tudo. O pessoal, ei, mano, vocês viram esse escravo aí que chegou? O cara tá mal, viu? Esse escravo aí só reclama. Eu saio de perto. Ele é cheio de negativismo.
Ele só fala reclamando e tal. Enfim, não acontece isso. E agora ele é preso, caluniado. Era para chegar na prisão também. Rapaz, que vida essa minha, viu? Fui vendido pelos irmãos. Agora fui caluniado. Estava indo tudo tão bem. Na hora que eu me reestruturei, consegui alcançar uma posição de destaque. Estava com um salário legal. O patrão me amando. O cara me entregou tudo na mão. Eu estava lá só administrando, nem trabalhava mais. Às vezes é o sonho de todo trabalhador, né? É o brasileiro, ele quer ganhar sem trabalhar. Dá só para mandar meu salário? Também está errado, viu? O trabalho, ele é uma bênção de Deus, a gente vai já ver sobre isso. O fato é que José não fica assim. José, ele então chega na prisão e ele vai também administrar a prisão. Está no sangue dele, está na veia. Então, Deus me vocacionou para isso aqui, eu vou viver isso aqui onde eu estiver. Tá? E sempre Deus está com ele, em comunhão com ele, e ele está vivendo isso para a glória de Deus. Não é um ambiente de igreja. É um ambiente de escravidão e depois de uma prisão. E lá está José, exercendo sua vocação de administrador, glorificando a Deus. Não é? Enviado por Deus. Então percebam que Deus, ele não envia José, a gente já aprendeu isso na missão de Deus, na Missio Dei. Deus não envia José, ou não envia José com o aspecto de um missionário ou de um pastor. Não, é um administrador. Dentro do plano de Deus, o que Deus tinha em mente, o que ele queria realizar, não só naquela região, mas no mundo, pensando no plano, até o plano eterno de vir o Salvador, ele usa um administrador, e não um pastor. Não é interessante isso? Então José se torna um administrador na prisão, e aí, lembra desse processo, irmãos. Todo administrador vai querer administrar uma empresa grande, né? Só que no processo, às vezes por estar administrando escravos ou uma prisão, você está amargurado porque não chegou onde você queria e você não aprende o que tem que aprender ali. Então Deus poderia muito bem pegar José aos 17 anos e torná-lo governador do Egito, o homem mais poderoso do mundo, mas Deus não faz isso. Ele precisa passar por um treinamento. E aí esse treinamento às vezes não é o que nós queremos. E a gente não vive o processo e não vive feliz no processo. Entende? E nunca vai ficar pronto para aquilo que Deus, onde Deus quer nos usar. Então José, ele vai viver o processo. Vocês lembram que José era muito bom de contas. Porque quando ele vai conversar com o rei, e aí ele diz o que Deus vai fazer, decifra o sonho do rei e tal, e ele diz, rei, vai ter 7 anos de grande fartura e 7 anos de fome. Você vai fazer o seguinte, você vai separar de toda a sua colheita, vai construir celeiros, e toda a sua colheita você vai separar 20%. Como é que ele fez esse cálculo? Como é que ele entendia de percentual? De matemática financeira? Não é? Que separando 20% durante 7 anos, ia dar para alimentar o mundo durante 7 anos de fome. A prisão que ele estava não era qualquer prisão. José, pela calúnia que ele sofreu, era para ele ter sido morto. Só que ele vai para a prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. José não era um servo do rei. Potifar, o seu senhor, o seu dono, era servo do rei. José era só um escravo. Mas Potifar manda José para essa prisão. Era a escola que Deus queria treinar José para governar o Egito. Foi lá que ele aprendeu como se comportar como governador dentro de um palácio. Foi lá que ele aprendeu cálculos. Foi lá que ele aprendeu tudo isso. Lembra que essa faculdade de José durou 13 anos, quase 15, né, pastor Vladimir? Durou 13 anos. E ele aprendeu tudo isso. Muito legal. Aí José, então, eu li um livro sobre ele, a pessoa dizia que José, ele trabalhava não porque precisava,
mas porque ele entendia que Deus tinha dado esse trabalho a ele. E de fato, Deus o deu. Olha só o que diz o capítulo 45 de Gênesis, a partir do verso 5. Aqui José já passaram-se 21 anos, se não me falha a memória, de que ele foi vendido. E José então reencontra seus irmãos, e ele vai falar um pouco para os seus irmãos que estão com muito medo dele se vingar. E aí ele dá alguns toques aqui sobre como ele encarava o trabalho dele de governador do Egito, o segundo homem mais importante da face da terra naquele tempo. Verso 5: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então José entende que o seu trabalho era para conservar a vida das pessoas, que o que ele estava fazendo estava dentro do plano de Deus, de ter enviado ele para conservar muitas pessoas em vida. Já pensou? E ele vai repetir isso mais vezes. Então olha só agora o verso 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então, conservar as pessoas em vida, em meio a essa fome, e também a sucessão dos israelitas, que é o plano de Deus de guardar esse povo de onde vai vir o nosso Salvador. Verso 8: Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador da terra do Egito. Apressai-vos subir a meu pai e dizer-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. E aí no final do livro ele vai repetir novamente, quando os irmãos vão para uma reunião com ele após a morte do seu pai. Ele diz: Deus me enviou para cá, para a conservação da vida como hoje se vê. Não tenham medo, se acheguem a mim, eu vou cuidar de vocês e dos filhos de vocês. Então ele trabalhava, por quê? Porque ele entendia que Deus tinha enviado ele para realizar esse trabalho. Não era um trabalho de missionário, não era um trabalho de pastor, era um trabalho de administrador. E enquanto administrador ele servia, e servia muito bem a Deus, e glorificava a Deus no mundo secular, se é que nós podemos fazer essa dicotomia, né? Secular e sagrado. Os reformadores não gostavam disso também. Tudo é sagrado. Onde quer que você esteja, se Deus vocacionou você, você vai servir a Deus lá, tá? Como administrador, como professor, como engenheiro, como pedreiro, como vigilante, seja como for, você pode sim glorificar a Deus ali. O dirigente Alan leu a história dos amigos de Daniel. Vocês vão lembrar que os amigos de Daniel e o próprio Daniel eram pessoas também peritas no que faziam. Certamente eles faziam parte da realeza, por isso eles são meio que aproveitados ali. Provérbios vai dizer, Provérbios 22, 29, vai dizer assim: vê um homem perito no que faz, será posto diante dos reis e não entre a plebe. Então o cristão, dentro das suas condições, ele deve sim ser perito no que faz. A grande questão não é ser perito no que faz para ganhar dinheiro. O problema é esse. Meu antigo pastor, falando de Abraão e dos patriarcas que eram ricos, ele dizia assim: esses homens nunca perseguiram a riqueza perseguia eles. Assim como Daniel e seus amigos e o próprio José. Então, a riqueza persegue José. A riqueza persegue Daniel e seus amigos. Isso quer dizer que vai ser todo cristão? Não. Dentro do plano de Deus, às vezes Deus quer usar uma pessoa que é rica e Ele vai usar
e a riqueza vai persegui-lo, tá certo? O que não pode é o cristão fazer o que faz para alcançar riqueza, poder e fama. Então, às vezes as pessoas abrem mão até da sua vocação para poder ganhar dinheiro. Onde você chegar sendo professor, você vai encontrar o professor, médico, marceneiro ou engenheiro, seja o que for. Você vai encontrar bons e maus profissionais, não vai? Você vai encontrar aquela pessoa assim, nossa, que faz um trabalho incrível. Eu até compartilhei com vocês como Deus usou os médicos para nos abençoar e nos dar aula de teologia no momento de grande angústia que eu estava passando com a Raquel. Então chegou uma médica lá e ela começou a falar sobre a soberania de Deus e eu fiquei assim, eu sei de tudo isso. E ela falando assim na simplicidade dela, certamente ela não era uma teóloga, mas ela tinha conhecimento da soberania de Deus e ela falando, e eu ouvi o próprio Deus falando pela boca dela. E ela não estava no ambiente de igreja, mas ela estava sendo usada por Deus, glorificando a Deus, edificando a minha vida, da minha esposa, dando consolo no nosso coração. Não é incrível isso? E assim tem muitos professores, engenheiros, administradores, sendo usados por Deus onde eles estão. O pastor, ele não consegue alcançar esses ambientes. Então, eu não consigo alcançar uma sala da faculdade, do colégio, eu não consigo alcançar os funcionários de certa empresa, mas vocês conseguem, não é? Vocês conseguem. Então, não vão lá só pelo pão que perece. A ideia não é assim, ó, aqui eu sou um cristão, aqui eu sou um administrador. Não, eu sou um cristão administrador. A minha identidade, eu sou uma nova criatura, foi recriado em Cristo por Deus. É isso que eu sou. Eu sou um filho de Deus administrando. Eu sou um filho de Deus construindo uma casa. Eu sou um filho de Deus atendendo um paciente. Essa é a minha essência. Eu não posso desligar uma coisa da outra, tá certo? Não posso fazer isso. Os meus pressupostos, as minhas crenças, elas me acompanham onde eu estou. As minhas escolhas e por aí vai. E sempre eu tenho que fazer o que faço por causa da ordem do Senhor. E aí, tendo essa percepção de ordem e fazendo isso com prazer, como José o fez, entendendo essa vocação, como Daniel e seus amigos o faziam, você vai fazer aquilo muito bem. Existe um negócio na teologia que a gente chama de o criador, a pessoa que executa. Vamos pensar aqui para ficar mais fácil para vocês. Tem um arquiteto que desenha, tem um cara que faz o que o arquiteto desenhou, o que produz, e tem o observador, certo? Então vamos lá, o arquiteto desenhou, vamos pensar aqui no nosso templo. O arquiteto desenhou, os pedreiros fizeram o trabalho, né? Junto com o engenheiro, e vão ter os observadores. A ideia é que todos eles façam isso para a glória de Deus. Então, quando o cara vai desenhar, ele tem que orar. Se ele é um cristão, ele vai orar e dizer: eu vou fazer o melhor desenho. Lá antes do século XV ali, eles tinham a ideia de fazer grandes construções. Lembram das catedrais? Eles comunicavam algo com a sua arquitetura, a arte. E a música, por exemplo, eles tinham a ideia de fazer uma música tão bela, que ela tocasse o transcendente. Você ficasse tão maravilhado com aquilo que você estava vendo, que a sua mente ia ser conduzida a pensar em Deus. Geralmente o cristão, como observador, ele faz esse exercício, não é? Tinha um puritano que ele olhava um urso pegando um peixe para comer. Ele disse: nossa, como Deus é incrível, deu agilidade a esse urso para se alimentar. Então tudo eles associavam com a presença de Deus. Então o arquiteto, quando ele vai desenhar,
dentro da sua vocação, ele deve ter isso em mente. Fazer algo tão belo que vai tocar o transcendente. Lembra do design inteligente? Os cientistas olharam para o universo, mesmo não acreditando em Deus, mas eles são forçados a dizer, existe uma mente inteligente por trás disso. Mesmo não reconhecendo que seja Deus. Mas a beleza com que Deus criou o universo força-os a dizer que tem uma mente inteligente por trás. Tem algo transcendente. Então, quando você faz um bom desenho, aí vem o outro camarada que vai produzir. E aí é um crente, ele não vai fazer de qualquer jeito. Tem que fazer um negócio bem feito. Eu costumo dizer que no ramo dos móveis, né, a gente tem que fazer de um jeito que a cliente vai olhar e vai chorar de emoção. Nós não vendemos móveis, vendemos sonhos, né? O slogan é. A pessoa vai olhar assim, nossa, que incrível, né? Os arquitetos vão olhar para quem produziu, nossa, que incrível. E aí, por que vocês são tão bons? Por que vocês se preocupam com cada detalhe? Por que vocês não deixam passar isso aqui? E aí vem porque Deus nos vocacionou para isso, tá? E aí o que vai executar, ele pensa na glória de Deus. O que desenhou pensa na glória de Deus, o que executa pensa na glória de Deus. E o observador, ele vai pensar na glória de Deus. Como Deus deu engenhosidade a esses homens, deu habilidade a esses homens para fazer isso. Deus não fez isso no Antigo Testamento? Iam construir o templo. Deus vai lá, o Espírito Santo vai lá e dá habilidade aos camaradas para trabalhar com ferro. Não é incrível como Deus faz? E assim ele é glorificado pela beleza que foi produzida. Então, às vezes o arquiteto não é um cristão. Ele não reconhece o que Deus deu a ele, a vocação, e ele também não faz isso pensando na glória de Deus. Mas se quem vai executar um crente, ele tem que fazer para isso. E quem vai observar um crente, ele vai sempre associar isso. E aí você tem que pensar em todas as profissões. E assim nós vamos poder glorificar a Deus, não somente na igreja, mas também onde estivermos produzindo algo nesse mundo. Tá certo? O Salmo 128, verso 2, ele vai pintar o quadro de um homem feliz. Como é a vida desse homem feliz? Ele começa dizendo, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No verso 2 ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, dentro do conjunto, aí ele vai falar dos filhos, né? Tua esposa vai ser como um rebento da oliveira, uma mulher frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira ao redor de tua mesa. Eis como é abençoado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado. Quando ele pinta esse quadro desse homem feliz, ele dá algumas características, algumas coisas que tem na vida desse homem. Entre elas, você encontra o quê? O trabalho. Do trabalho de tuas mãos comerás. Alguém diz que o trabalho é como se ele desse dignidade ao homem. Não é legal o homem que tem o privilégio, a oportunidade de ter um trabalho, uma profissão, ter essa engenhosidade, essa mente brilhante de realizar algo, não é? De ser bom em algo que faz. Como é gostoso como somos atendidos por bons profissionais, em todas as áreas. Como isso traz alívio, às vezes, para as nossas dores, para as nossas angústias. Pessoas que estão lá. Agora, como é dolorido quando você é atendido por algum profissional que está lá só por causa do dinheiro. Não é não? É terrível. Não sei se você já... O camarada não olha às vezes nem na sua cara. Você está ali falando, não olha nem na sua cara. Em todas as áreas você vai encontrar pessoas assim. Elas estão ali só por causa do dinheiro. Você é só um número para elas. Você não é uma pessoa, tá? E vão ter profissionais que amam o que fazem. É muito legal se encontrar com eles. Né? É muito gostoso. Tá certo? Então o trabalho é algo que caracteriza, algo que dignifica, digamos assim, e algo também que caracteriza um homem feliz que teme a Deus. Deus dá um trabalho para ele. Então o trabalho não é uma coisa ruim, tá?
Trabalho não é uma coisa ruim. O trabalhar com suor, penosamente, é por conta do pecado. Mas não que o trabalho seja algo ruim. Agora vamos lá para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Todos acharam? Então lembra, você deve trabalhar porque é uma ordem de Deus. Você deve trabalhar porque é uma missão de Deus, pensando no exemplo de José. E pensando no Salmo 128, você deve trabalhar porque é uma dádiva de Deus. É uma bênção de Deus para o homem que teme a Ele. É algo que Deus dá para ele ser feliz. Tá certo? E aí você tem que pensar agora que esse trabalho é um serviço a Deus. Acho que essa é a grande luta nossa, né? Conseguir olhar para o trabalho como um serviço a Deus. E não só um meio de ganhar o pão que perece. Não só um meio de tentar enricar. E de perseguir isso a todo custo. Que é muito mundano e carnal. Então olha só Colossenses 3, a partir do verso 23. 22, digo melhor. Observa isso. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente o quê? Mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Legal isso, né? Então, os servos aqui eram escravos, tá bom? Do primeiro século. Vocês devem lembrar que os escravos do primeiro século, não era só o escravo que ia capinar lá, não. Que ia trabalhar no pesado, não, digamos assim. Tinha escravo professor, que eram chamados de despenseiros. Tinha escravo médico. Tinha escravo administrador, que era o mesmo despenseiro. Tinha todo tipo de escravo, tá? Professor e por aí vai. Então era todo tipo de profissão aqui no meio desses servos. E como é que eles tinham que trabalhar? Qual a ordem de Deus para eles? Era que eles tinham que trabalhar não pensando que estão servindo a homens. E não somente quando os homens estão olhando. Você já viu aquele trabalhador que fica matando o trabalho, né? No Zap ou no Instagram. E aí quando o patrão chega e tem que... Um cristão jamais deve fazer isso. Está roubando. Não é? Está roubando. Você é pago ali para trabalhar 8 horas. E aí você então está enganando ali o seu patrão. E aí você, como cristão, você esquece disso aqui. E está dizendo, ó, não trabalhe só visando agradar homens, não. E aqui você está pensando no escravo, né? Que alguns deles viviam condições deploráveis. E a ordem da palavra de Deus é que eles fizessem isso não só para agradar homens. Não só quando estavam sendo vistos pelos homens. Mas tinham que fazer isso com singeleza de coração, temendo ao Senhor. E aí o verso 23, todo crente tem que decorar esse versículo. Esse versículo aqui eu gosto de usar no aconselhamento bíblico, botar para o pessoal decorar. Ó. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Como para quem? E não para homens. Já pensou? Então você acordar amanhã, segunda-feira, vou servir a Deus. Ixi. Vou servir a Deus. Dizer que nem a Ruth, né? Quando a gente sai da igreja no domingo, a gente passa em frente à escola dela. Ela, eu tenho que vir para cá amanhã.
Aí ela diz: eu vou passando pela prova dando glória a Deus, porque a escola é o deserto do Senhor. Então, às vezes a gente olha para o trabalho assim como algo terrível, e a gente esquece disso aqui. Tudo que vocês forem fazer, ele já repete isso no verso 17: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. E no 23, de forma mais específica para o trabalhador, para o servo: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Isso aqui, irmãos, nos torna trabalhadores de outro nível. Porque às vezes você trabalha para alcançar uma promoção, aí ela não vem. Você trabalha para ter o reconhecimento do patrão, receber o tapinha no ombro, elogios, né? E isso não vem. E aí isso te desmotiva, você vai trabalhar amargurado, faz um trabalho ruim, prejudica outras pessoas, prejudica a empresa de onde você tira seu sustento, e de forma alguma você traz glória para Deus, porque você está trabalhando pelas motivações erradas. Então, trabalhe de todo o coração para o Senhor. Então não existe esse negócio: hoje vocês estão aqui servindo a Deus, amanhã lá no trabalho, tem nada a ver com servir a Deus. Não, está aqui, ó. Tem tudo a ver com servir a Deus, concorda? Está claro aqui. Então, no trabalho amanhã, vocês têm que levantar e colocar isso na cabeça: eu vou servir a Deus. Aí você ora por isso, você jejua por isso, você vai tendo, sendo esse tipo de trabalhador, você vai tendo oportunidades até de testemunhar sobre o seu Deus. Eu lembro que às vezes tinham irmãos que vinham falar para mim: pastor, eu faço tudo lá na empresa e tal, aí chegou um cara agora e o cara já recebeu a promoção, eu agora não vou mais me importar não, estou nem aí, só vou fazer aqui o que tiver dentro da minha ossada agora, e tudo. Só que quando você faz o contrário, as pessoas vão começar a olhar e admirar o seu comportamento, porque ele é anormal diante da sociedade, concorda? O cara trabalha, dá o melhor dele, se esforça, às vezes trabalha mais do que merece. Aí as pessoas começam a olhar: esse cara merecia uma promoção, merecia um aumento salarial, nossa, esse cara é muito bom no que faz, e ele está lá feliz da vida, fazendo, e começa a chamar a atenção das pessoas. Ele mesmo sem se tornar um administrador, ele começa a ampliar o seu campo de influência. A palavra dele, por ser esse modelo de um bom trabalhador, começa a ter peso. As pessoas começam a dar ouvido a ele. Pode ser um escravo lá, pode ser um governador. A palavra dele vai tendo peso. Vocês lembram que Daniel, no governo de Nabucodonosor, ele era um homem influente e importante. Quando Beltesazar entra, por ser um homem profano, Daniel é deixado de lado, meio que ele perde seu emprego. E Daniel nem queria conversa com esse rei, por causa da sua perversidade. Lembra que quando ele vai decifrar a escrita na parede, o rei diz: ei, é a mãe dele que lembra de Daniel, porque ele nem sabia quem era Daniel. Aí a mãe dele lembra: só tem um hebreu aí que decifra esse negócio aí. Aí depois chama ele aqui: ó, decifra aí para mim que eu vou te dar uns presentes. Daniel diz o quê? Os teus presentes fiquem contigo, não quero acordo com você. Daniel não buscava posição, não, era a chance dele de ser reafirmado dentro do governo, não é? De reconquistar seu trabalho, não. A integridade dele era mais importante que isso. Agora olha só que legal. Quando o Império Medo-Persa domina a Babilônia, o rei tem a ideia de colocar Daniel como o homem mais importante do seu reinado. Como é que esse rei conheceu Daniel? Se nem o rei atual da Babilônia conhecia, como é que um rei do Império Medo-Persa conhece Daniel? Era a fama de integridade de Daniel.
Aí vocês vão lembrar que os 120 prefeitos queriam passar a perna de Daniel e diziam, não tem como, esse cara é muito íntegro. A gente tem que encontrar um jeito de colocar ele contra o Deus dele, aí a gente pega ele. É a única coisa que ele não abre mão. E assim eles fazem. Então percebam a fama dele. Um rei lá de fora, quando chega, certamente algumas pessoas falaram para ele, cara, tem Daniel aí, é o único confiável aqui. Se você quer alguém para ser seu braço direito, chama Daniel. Alguém falou isso para ele, tá? Era a fama dele. E aí você tem a influência dele, e o próprio rei, Dario, vai amar muito Daniel, e quando acontece que tem que jogar ele na cova dos leões, o rei nem dorme à noite preocupado com ele. Olha o testemunho desse homem, na sua integridade, dentro do seu trabalho. Não é? Não era na igreja, tá certo? Então, fazer de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Em essência, você é um cristão. Você não pode esquecer disso. Em essência, você está servindo o Senhor. Olha o que diz o verso 24. Por que eu tenho que servir de todo o coração, trabalhar de todo o coração, como para o Senhor e não para homens? Verso 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Já pensou, irmãos? Então amanhã, quando você acordar, não esquece disso. A Cristo o Senhor é que estás servindo. Ele não está falando de ambiente de igreja. Ele está falando lá do escravo, do servo, que ia realizar seu trabalho, no dia a dia, na semana. Ele tinha que ter isso em mente, ciente de que você vai receber do Senhor a recompensa. Então, eu não trabalho pensando na recompensa financeira, no poder e na fama. Se isso vier, amém. Mas eu não trabalho pensando nisso. Essa é a grande dificuldade do nosso coração. Porque talvez você esteja até dizendo, ou talvez está achando até bonito o discurso, mas pensando assim, pastor, mas isso aí na prática não existe não, pastor. Isso é viagem. Todo mundo trabalha por causa do dinheiro. É por causa do dinheiro. O que importa de fato é o dinheiro. Muito triste pensar assim. Não é? Então não reclame quando você for mal atendido em algum lugar. Por pessoas que trabalham ruim por causa do dinheiro. O crente jamais deve pensar assim. O cristianismo não vem com a proposta de mudar o sistema de escravidão, mas de mudar o coração do escravo, que por fim acaba com a escravidão. Essa é a proposta do cristianismo. Ele não vem para dizer para os irmãos, você não é cauda, você é cabeça, não é? Não, seja a melhor cauda. Porque você está sendo cauda para o Senhor. E é o Senhor que vai recompensar você. Entende? É o Senhor que vai te recompensar. Então vamos lutar, meus amados irmãos, contra isso, contra essa sujeira do nosso coração de sermos avarentos, né? Calvino, ele defendia do verso 5 de Hebreus 13, que é um dos conselhos que o autor vai dar lá. Ele diz que nós temos que estar contentes, não é? Não sermos avarentos, mas estarmos contentes com as coisas simples dessa vida. É assim o versículo, pastor Vladimir? Contentai-vos com as coisas que tendes. Não vivam com avareza. Aí como é que um calvinista vivia? Como é que era o quarto de Lutero? É uma mesinha, uma caminha ali. Simplicidade. No mandato cultural eles eram os melhores no que faziam.
viviam de forma simples. Ora, faz a conta para mim aí, ó. Sou o melhor no que faço, tenho um bom salário e vive de forma simples. O que vai acontecer? Acúmulo de riqueza. Por isso, na história secular diz que o calvinismo ensina que nós somos predestinados por Deus, e a marca dessa predestinação é o acúmulo de riquezas. De onde eles tiraram essa premissa? É que eles olharam para a história e viram que os calvinistas eram ricos. Calvino, inclusive, e aí é controverso, né? Ele acreditava que você poderia emprestar dinheiro a juros. Não como um agiota para explorar alguém, mas era tipo, seu dinheiro estava lá rendendo e o irmão quer começar um negócio, então o irmão tem que pagar pelo menos o que rendia lá e você ajuda ele a começar esse negócio lá, ou você tem parte do lucro como um sócio. E aí tem essa controvérsia aí, porque parece muito com a agiotagem, né? Mas os calvinistas, na sua maior parte, eram ricos, por causa dessa premissa, por causa desse texto. Não vamos ser avarentos, vamos nos contentar e viver de forma simples. E aí a sua recompensa, como o restante do texto fala, era o Senhor. A Cristo o Senhor é que estás servindo. Olha o verso 25 agora lá de Colossenses 3. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Irmãos, isso aqui é algo assim, o que esse texto está dizendo é tipo assim, ó, trabalhe e seja honesto no trabalho, porque você está servindo a quem? Ao Senhor. Se você é desonesto no trabalho, Deus é justo. Se você vai praticar injustiça, você vai receber em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Já pensou? Os olhos do Senhor estão em todo canto, contemplando os bons e os maus. O Senhor está lá conosco no nosso trabalho, olhando para o nosso coração, se a gente está fazendo de todo o coração para Ele, aguardando dele a recompensa e não dinheiro. E se formos infiéis e injustos ali, Deus vai nos castigar. E às vezes nós vamos perder o nosso sustento. Ou então o dinheiro que a gente ganha lá não vai dar para nada. E às vezes é só Deus nos julgando. Você já viu aquele trabalhador que se gaba, que ganha dinheiro só na moleza? Não é? Pai, eu estou ganhando aqui só no mole, ó, estou fazendo nada. São crente falando isso? Mal sabe ele de que Deus vai julgar ele. Às vezes o dinheiro que ele ganha lá, ele gasta todo na farmácia. E quem colocou a doença? Deus. Deus vai dar recompensa. A injustiça feita vai vir um troco. E nisto não há acepção de pessoas. E aí ele vai alertar os senhores também, crentes. Vocês têm que ser justos, têm que agir com equidade, certos de que tens um Senhor no céu. Então eu vou trabalhar ou eu vou administrar, seja qual for a função, eu tenho que lembrar que eu tenho um Senhor que está me olhando. E eu tenho que fazer aquilo para Ele. No comer, no beber, façam tudo para a glória de Deus. Então carreguem isso no coração amanhã. Eu fico imaginando o Senhor, né, após o culto, falando com a gente. A gente adora Ele, Ele fala com a gente, Ele diz, agora vão lá no mundo, sejam os melhores para a minha glória. Sirvam a mim agora lá durante a semana. Incrível isso. E eu vou dar recompensa a vocês. E não sejam injustos, porque senão eu também vou castigar vocês. Sejam bons no que fazem, de todo o coração. Você vai dar o seu melhor lá, porque você está servindo a mim, não são aos homens. É dessa forma, meus amados irmãos, que nós vamos então glorificar a Deus no trabalho e não somente na igreja. A vida ou o momento de glorificar a Deus não termina com o culto. Continua.
porque glorificar a Deus não é um momento, é um estilo de vida. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra tem orientação para tudo. Nos ajuda, Deus, a vivermos o nosso dia a dia, a nossa segunda, a nossa terça, o nosso trabalho servindo a Ti, para a Tua glória. Que quando nós chegarmos na empresa ou na faculdade, onde quer que o Senhor tenha nos colocado, que possamos contagiar as pessoas com a nossa forma de Te servir e de viver para a Tua glória. Elas possam olhar para nós e ver que o que nos motiva a trabalhar é muito mais do que o dinheiro. Envolve o nosso grande Rei e o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que nos recompensa. Nos dá essa graça, Deus, de vivermos a Tua glória, não somente na igreja, mas também no trabalho, faculdade, colégio, seja lá onde estivermos, sendo aquilo que o Senhor nos vocacionou para ser, e abençoando vidas, e aproveitando da dádiva do trabalho que o Senhor nos deu, e da capacidade, da saúde, da engenhosidade, da inteligência, tudo que o Senhor nos deu, possamos colocar tudo isso, o nosso trabalho, diante do Teu altar, como uma oferta agradável ao Senhor. Assim eu te oro, no nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém.